Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã, eu fazendo a minha leitura devocional do texto da palavra do nosso Deus, e hoje eu estava lendo o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21, especialmente os versículos de número 15 ao versículo de número 22. Geralmente, quando nós falamos da história de Davi, geralmente, quando nós falamos das grandes vitórias do rei Davi, falamos do início do seu ministério, quando ele foi ungido por Samuel, quando ele ainda estava no campo e Samuel disse: ninguém senta à mesa antes que ele chegue. A pessoa mais improvável aos olhos humanos, Deus o fez rei de Israel e homem segundo o seu coração. Vimos também na história de Davi, quando ele enfrenta o gigante filisteu, o Golias, que a Bíblia dá o nome dele. Ele não foi lá para lutar com Golias, ele foi obedecendo uma orientação do seu pai. Lá ele vê aquela afronta que o gigante estava fazendo ao povo de Deus, e ele então é usado por Deus para que aquele gigante venha ao chão e pare de humilhar o povo de Israel. E nós conhecemos toda a história do rei, a perseguição que ele sofre de Saul, e como que Deus o abençoou e deu muitas vitórias a ele e abençoou poderosamente o seu reinado. E nesse texto do capítulo 21, segundo Samuel, pouco nós pregamos a respeito disso, porque parece, numa leitura muito rápida, que a maioria das pessoas acreditam que Davi lutou somente contra o gigante filisteu. Mas, na verdade, esse texto de segundo livro de Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo de número 15, que junto com 1 Crônicas, no capítulo 20, versículo 4 ao versículo 8, nos fala de outros gigantes filisteus que se levantam contra o povo de Israel. E no versículo 15 diz: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Então a gente percebe aqui no texto, lá no versículo 22, vai dizer que esses quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Não foi apenas um gigante que Davi enfrentou, não foi apenas um filisteu ou um natural de Gate, um mercenário de guerra que Davi enfrentou durante a sua vida. Mas aqui nos mostra que os homens de Davi, eles venceram outros gigantes. Por quê? Porque Davi, no decorrer da sua vida ministerial, da sua vida de rei, ele arrebanhou homens para lutarem ao seu lado. Arrebanhou homens de confiança, servos de Deus, para lutar juntamente com ele. E o final do versículo 15 diz que Davi lutou e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fastigado. Por quê? Porque os anos já se pesavam sobre Davi, porque os tempos de guerra já se pesavam sobre Davi. E é natural que humanamente as pessoas, mesmo os grandes homens de Deus, os grandes líderes, se fatiguem, se sintam fatigados, cansados. A diferença é que aqui Davi tinha homens de confiança, tinha pessoas de confiança ao lado dele. E diz aqui no versículo 16: e Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Não era uma armadura velha, era uma armadura nova em um gigante que não era Golias, mas era um grande gigante, mas do mesmo povo que sempre atentava contra o povo de Deus, dos filisteus. E Davi estava fastigado da luta, estava cansado, e ele intentou matar Davi. Versículo 17: porém Abisai,
filho de Jeruía, socorreu, feriu o filisteu e o matou, dizendo, então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aí no versículo 18 diz que depois disso ainda houve em Gobe outra peleja, e depois outra, depois os homens, 4 gigantes, e foram mortos pelos homens de Davi. O que eu quero partir para o fim da minha reflexão nesta manhã? É que nós enfrentamos e enfrentaremos gigantes durante toda a jornada da nossa vida. Mas o bom líder, ele se cerca de pessoas que conseguem, que têm condições de defendê-lo quando outros gigantes de armaduras novas vêm intentar contra eles. E aí, homens de confiança como Abisai, filho de Jeruía, vem e livra Davi da morte. Quero lhe dizer nesta manhã que você não está sozinho. Não está sozinho, primeiro porque Deus é o nosso guarda, o guarda de Israel não tosquenejará. O Senhor é a nossa vitória e o Senhor que cuida de nós. Além disso, Deus levantou homens e mulheres, homens de guerra, homens de confiança, para poder guerrear ao seu lado e lhe ajudar. Não temas os gigantes que se levantam, mesmo que tenham lanças pesadas e armaduras novas, porque o tempo de Deus, a promessa de Deus, ela há de se cumprir. Agora, cabe também a nós entendermos a proposta que os homens de Davi disseram a ele: nós cuidaremos de você, para que a lâmpada de Israel não se apague. Temos responsabilidade de cuidarmos um dos outros, responsabilidades de cuidar do nosso líder. E aí eu digo a pastores também, e que trabalham com outros pastores. Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos líderes, para que a lâmpada de Israel não se apague. E mesmo que novos gigantes, de antigos inimigos e de terras antigas se levantem, a ordem já foi dada e a vitória pertence a quem Deus escolheu. Davi está no trono e o tempo de Deus será cumprido para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a você e tenha uma semana de paz.